último vídeo do último livro da série dos Instrumentos Mortais da Cassandra Clare, Cidade do Fogo Celestial. Essa foi uma longa jornada e esse vídeo finalmente está saindo depois de bastante atraso, eu peço desculpas por isso. Mas foi muito bom ter a companhia de todos vocês durante todo esse tempo. A gente ainda tem uma longa caminhada pela frente, mas esse aqui é um marco importante. Então vamos juntos conversar um pouquinho sobre tudo que aconteceu aqui em Cidade do Fogo Celestial. Deixo aqui o aviso de spoiler, tanto obviamente para a série dos Instrumentos Mortais, quanto para a série das Peças Infernais também, porque a gente está lendo por ordem de publicação, então a gente revezou a leitura dos Instrumentos Mortais com as Peças Infernais. Então se você ainda não leu as Peças Infernais, você vai ganhar spoiler se você assistir o vídeo, então fica de olho aí. Eu tô muito empolgada pra conversar com vocês sobre esse livro. Tem um monte de paralelos que eu quero traçar aqui com vocês e muitas coisas que eu quero debater a fundo. E eu espero que vocês estejam preparados porque vai ser um longo vídeo. Então segura na minha mão e vamos nessa. A gente começa esse livro aqui com um prólogo do que tá rolando lá no Instituto de Los Angeles. Esses acontecimentos são bem depois, assim, do que acontece no último livro que a gente leu dos Instrumentos Mortais, que foi aquele momento em que o Simon, a Clary, todo mundo planejou aquele ataque, aquele confronto, né, com o Sebastian, que tava ainda com o Jace ali meio que possuído, né, ligado a ele. E aí a Clary vai e fere o Jace com a espada celestial e tudo mais, e aí consegue liberar os dois do Link. Então depois de toda essa confusão aí, que ele já tava começando a fazer os crepusculares com o cálice infernal, né, a gente começa aqui o prólogo desse livro. A gente segue aqui a Emma, que inclusive é uma das personagens principais de uma série que a gente vai ler mais pra frente, da trilogia Artifícios das Trevas. A gente vê um pouco do relacionamento dela com os pais, com Cortana, como é a vida dela no instituto, a importância da Cortana, né, dessa espada produzida pelo ferreiro Wayland, junto lá com Excalibur e outras espadas que são muito famosas e tudo mais. A relação dela com os Blackthorn, que é uma família gigante com 1 milhão de filhos, mas que ela é muito ligada a eles, principalmente ao Julian, que é o melhor amigo dela. E entre essa família dos Blackthorn também tem 2 irmãos que são meio fada, né? Que é o Mark e a Helen, que a gente já conheceu a Helen no livro anterior. Ela é a namorada da filha da Consuleza, né? Vocês também conhecem aqui um dos meus personagens favoritos de toda a série dos Instrumentos Mortais, que é o Ty, que é o irmãozinho um dos mais novos dos Blackthorn, né? Ele é irmão gêmeo. Ele tem uma irmã gêmea, né? E ele tá dentro aí do espectro autista. E eu amo esse personagem com todas as minhas forças. Vocês vão ver o quanto ele é incrível. E a gente acompanha aí o momento do ataque, né, no instituto, quando o Sebastian vai com os crepusculares, e ele tá tentando aí transformar caçadores de sombras em crepusculares pra servir ele, pra criar um exército. E a Emma tá lá junto com os Blackthorn. Eles conseguem fugir, né, com o portal, mas o pai dele, dos Blackthorn, né, o pai do Julian acaba sendo transformado, a Amatisse aparece lá também. A Emma chega a ter um confronto ali com o Sebastian, né? Tenta tá com uma faca nele, mas a faca não perfura ele, então ele tá protegido, ele não pode ser morto por nenhuma lâmina comum, assim, por causa de Lilith, né? O poder de Lilith tá protegendo ele. Então a gente vê toda essa questão, essa parte é muito intensa e ela é muito importante também para os Artifícios das Trevas, porque a gente vê aí o ponto principal de ruptura da vida normal que eles tinham para uma vida pós-guerra maligna, pós a intervenção do Sebastian. Famílias sendo dizimadas, sendo destruídas, ele transformando caçadores de sombras, matando pessoas, invadindo institutos. Então a gente realmente vê aí o que o Sebastian tá fazendo e a gente vê a maldade dele em ação. A gente não só escuta falar de coisas que ele fez, a gente acompanha uma família e vê essa família sendo destruída. Então eu acho muito interessante essa forma que a Cassandra fez aqui, como ela construiu isso, porque é muito mais intenso pro leitor ver aquilo acontecendo do que ouvir falar que aconteceu. E já no primeiro capítulo a gente vê também um pouco dessa questão do Jace, né? Porque agora ele tá com o fogo celestial dentro dele, porque o fogo saiu da espada lá gloriosa e acabou ficando dentro dele quando a Clary acabou apunhalando ele. Ele tá tentando lidar com isso, porque o fogo acaba escapando, assim, em momentos que ele não consegue controlar e tudo mais. E a gente vê ele o Jordan tentando ajudar ele com meditação e outras coisas pra manter ele calmo. Eu sempre achei que o Jace precisava muito de terapia, assim, sabe? Todo mundo precisa, mas o Jace precisava de uma dose extra. A gente também vê essa questão do Magnus, né, que ele terminou com o Alec, depois daquela confusão toda que o Alec fez, né, no livro passado, tentando até tirar... Tentando não, mas ele cogitou a possibilidade de tirar a imortalidade do Bane, né, e...
A gente vê ele pedindo pros amigos, né? Os amigos meio que interferindo aí, tentando fazer com que eles voltem. Essa situação é uma loucura. Inclusive, a gente vê um pouco mais dela também no próximo livro que a gente vai ler, que são as Crônicas de Ben. Tem um conto lá relacionado a isso. É muito legal. Toda essa questão também da Clave interrogar eles pelo que aconteceu lá naquela cilada que eles armaram pro Sebastian, naquele confronto final do último livro. Eles meio que não estão conseguindo entender muito bem o conceito dos crepusculares, sabe? Eles acham que tem uma maneira de conseguir chegar até eles e transformar eles de volta nos caçadores de sombras que eles eram antes. Só que a gente aqui sabe que não é bem assim. E eles vão descobrir da pior forma. Mas a Clave sendo a Clave sempre, tipo, não acreditando nos outros e fazendo tudo 3 vezes pior do que seria necessário, né? Já é ruim, a Clave consegue tornar a coisa pior. Os feiticeiros do Labirinto Espiral tentando ver uma maneira de reverter, né, o cálice, essa coisa do cálice infernal, não estão conseguindo. As barreiras estão sendo fortificadas, ou seja, o Sebastian tá fazendo uma mobilização geral dos caçadores de sombra, porque ele realmente tá causando um impacto absurdo e destruindo famílias e os caçadores de sombras que já são relativamente menos, sabe? Não tem muitos deles, principalmente porque durante muito tempo o Cálice ficou com o Valentim, então eles não podem criar mais caçadores de sombras. Agora eles estão mais em perigo ainda, porque o Sebastian está transformando eles em metade demônios, né? Eu queria destacar também uma cena que acontece aí logo no começo, que é a Clary comprando presentes de Natal junto com o Simon. Ele chegou a mencionar uma festa de Natal muito famosa, que é a festa do Instituto de Londres. E a gente acompanhou um pouco da festa do Instituto de Londres lá em Princesa Mecânica, né? Então, um paralelo legal de traçar. Mas o que eu queria dizer é sobre a Clary, que é interessante ver um pouco da normalidade de volta à vida dela, né? Porque desde que ela entrou pra esse universo das sombras, né? Desde que começou a se envolver com os caçadores de sombras, ela não tem mais uma vida normal. E é até engraçado ver ela com o Simon, agora um vampiro, comprando presente de Natal, sabe? E aí a Jocelyn meio que aparece e leva ela de lá, dizendo que ela precisa urgentemente ir pro instituto. E aí fica um mistério no ar, e a gente segue pro Jace, indo na casa do Magnus, né, conversar com ele. E eu queria destacar essa conversa, que na verdade ele foi na intenção meio que de tentar ajudar ele a voltar com o Alec. Só que eles têm uma conversa sobre Parabatai que é muito interessante. A Cassandra aos poucos está dando mais destaque ao vínculo Parabatai nesses últimos livros, porque ele é uma grande questão nos Artifícios das Trevas. E eles falam um pouco sobre como é séria essa ligação, como é difícil, né, você encontrar o seu Parabatai, como isso é sagrado e como isso torna você mais forte. Mas se essa pessoa morre, uma parte de você morre também. Então é um vínculo, assim, muito sério, muito forte que você cria com uma outra pessoa. Só que aí o Jace também é levado de volta ao instituto, com uma ligação da Isabela. E lá eles ficam sabendo, né, quando todos se reúnem, sobre o ataque do Instituto de Los Angeles. E praticamente todo mundo foi levado. Os únicos sobreviventes foram as crianças, né, a Emma e os mais novos, Blackthorn. O Mark também acabou sendo levado, né, um dos irmãos que são meio fada, pelo Sebastian, então só ficou a Helen e os outros menores, e a Emma, que conseguiram voltar pro instituto pra Clave. Eles conseguiram um portal pra ir. Quando eles chegam lá, eles ficam sabendo de tudo o que aconteceu, e aí todos os institutos ao redor do mundo estão sendo evacuados, porque o Sebastian está invadindo institutos, né, pra transformar caçadores de sombras. Você vê o terror que o Sebastian tá realmente colocando, né, na vida de todo mundo, fazendo os caçadores de sombras abandonarem seus postos, porque, né, a função do caçador de sombra é caçar demônios, né? Então agora eles estão todos sendo evacuados dos seus postos por causa da ameaça do Sebastian. E aí a gente vê, meu Deus, que vilão, né? O capítulo 2 já é um tiro na cara, a gente se prepara porque a Cassandra Clare consegue fazer a gente sofrer muito, né? É o capítulo com as crianças, né, os Blackthorn e a Emma acordando em Idris, né, depois de terem conseguido fugir do Instituto de Los Angeles no meio do ataque. Eles acordando pra descobrir, né, que a Emma, por exemplo, que os pais dela morreram nesse meio tempo. Eles foram assassinados. E o pai do Julian foi levado, o Mark foi levado. Então a família tá destruída e eles acordam meio que, nossa, não foi um pesadelo, essa é a nossa realidade. A Emma tá um caco, tá desesperada. O Julian até aparece pra conseguir tentar consolar ela, leva a Cortana, né, a espada, ela abraça a Cortana e começa a ficar toda cortada, né. E aí também começam as despedidas, né, por exemplo, da Clary com o Simon, porque agora a Clary vai ter que ir pra Idris também. Todos os caçadores de sombras estão indo pra Idris. E o Simon não pode ir porque o Simon é um vampiro. Então a gente vê ele se despedindo aí, a Clary com o coração na mão, porque isso significa que agora o Simon vai ficar sozinho. E sendo um diurno e com todas essas questões, ele tá constantemente sendo caçado. Então ela fica morrendo de medo de deixar ele sozinho lá. Mas tem o Jordan, né, pra cuidar dele nesse meio tempo, e ela realmente não tem muita opção, ela tem que ir. O Magnus também aparece, aquela cena do Magnus se despedindo do Alec, meu coração estava partido,
sabe? Porque, tipo, eu queria muito que eles ficassem juntos, sabe? É meu chip, tipo, total. Só que eu dou toda a razão pro Magnus, sabe? Eu sei que tem muito de medo ali do envolvimento dele com o Alec. Eu entendo porque o Alec se sente tão inseguro, já que o Magnus também não permite que o Alec realmente entre na vida dele e saiba do passado dele e saiba da história dele, sabe? O Magnus realmente mantém uma barreira entre o Alec e ele. Mas assim, né, o Alec tava indo longe demais pra tentar passar por cima dessa barreira. Então eu entendo as questões dos dois, eu só queria que eles se resolvessem e ficassem juntos, então partiu meu coração ver essa cena deles se despedindo, porque eles de verdade gostam um do outro, mas essas questões estão atrapalhando o relacionamento deles, né? E ele chega a mencionar, né, o Magnus nessa conversa sobre a Tessa e o Will. E eu adoro quando ele menciona a Tessa e o Will, sabe, em qualquer momento, assim, ou o Jem, ou os filhos do Will. É muito legal quando tem esse paralelo com as peças infernais. Também tem a despedida muito fofa da Isabel com o Simon, que a Isabel dá pra ele o colar, né, aquele colar com a pedra vermelha que diz quando tem atividade demoníaca por perto. E é muito engraçado a gente ver a trajetória desse colar, porque ele já passou pelo pescoço de tanta gente e a gente tá acompanhando, né, porque primeiro o colar, o Magnus comprou o colar e deu pra Camille, né, pra vampira. Aí a Camille, quando terminou, devolveu o colar ao Magnus. Aí o Magnus pegou esse colar e deu esse colar pro Will em As Peças Infernais. E aí o Will, depois de um tempo, pegou esse colar e deu pra Cecile, que é a irmã dele. E aí a Cecile foi passando o colar de pessoas em pessoas, né, de geração em geração. Aí passou até pela Ana, que vocês ainda vão conhecer a Ana, que é das últimas horas. Aí chegou, né, finalmente na Isabel. E a Isabel chega agora e dá pro Simon. Esse colar, ele é o mais rodado da história. Também é muito interessante a conversa no capítulo 3 da Clary com a Jocelyn, quando eles chegam em Idris, né, finalmente. E elas falam um pouco sobre amor, sobre as escolhas, sobre a relação da Jocelyn com o Valentim, como ela estava errada, enganada, iludida, como ela passou a ver também o amor de uma maneira diferente, depois de viver entre os mundanos. E antes, como ela achava que o amor ia acontecer uma vez só, sabe? Dessa forma intensa que os caçadores de sombras vivem, ela ficou sabendo que, percebeu ao viver com os mundanos que não é assim, que você pode amar mais de uma vez, tão intensamente quanto. Então é interessante ver esse outro lado da Jocelyn também. E ela chega a mencionar também como é difícil para os caçadores de sombras, eles nunca enfrentaram uma ameaça desse tipo que o Sebastian tá no momento, né? Como é difícil para eles enxergarem os caçadores, os crepusculares, como uma ameaça de verdade. Porque, assim, você vai lutar e vai ver o rosto de um irmão, de um pai, de um parabatai, de um melhor amigo, de alguém que você cresceu junto. Como é que você vai enxergar a ameaça ali, sabe? Você vai querer o tempo todo salvar essa pessoa. Você não vai querer matar essa pessoa com o rosto de alguém que você ama. E é isso que torna tudo tão cruel dessa história toda do Sebastian, sabe? Botar família contra família. E aí rola a reunião da Clave, né? O Zachariah tá lá. O nosso querido Jem, maravilhoso dono do meu coração perfeito. E ele tá lá também dizendo que eles estão com o corpo de um crepuscular, tentando reverter, né, essa situação, ver se eles conseguem transformar ele de volta. Estão tentando cercar por todos os lados, né? E aí tem aquela cena que eles chamam os Blackthorn pra julgamento com a espada mortal. E, gente, essa cena destruiu meu coração. Quando eles começam, né, a investigar ali, fazer perguntas, e o Julian com a espada na mão, doendo, né, porque dói mesmo que você fale a verdade, né, é bem cruel, com crianças, sabe, você fazer isso, é uma atitude muito fria. E a Emma vai, interfere pra... Tão bonitinho eles dois. E aí pega a espada da mão do Julian e fala, então faz comigo, não faz com ele, não machuca o Julian. E o Julian fica, Emma, ai, meu coração. E a gente vai sofrer muito com eles em Os Artifícios das Trevas, só se preparem. E aí ela fala até uma parada que é muito, muito, muito interessante. Eu vou até ler aqui pra vocês que eu separei, mas que eles estão falando assim, que ela acertou uma faca no Sebastian. E ela tá contando que as armas não machucam ele normalmente. E ela conta até da ameaça que ele fez, né, de quem não tá com ele e tá a favor da Clave, ele vai passar por cima do pessoal do submundo e tudo mais, né. E aí ela vai e diz que tá com a faca nele e a faca foi no coração, mas ele não morreu. E aí ela conta o que ele disse, né, que o poder de Lilith tá protegendo ele e tudo mais. Só que a Clave fica meio assim, eles não sabem bem se eles acreditam, e aí ela vira e fala uma seguinte frase. Eu sei onde fica o coração, parece que vocês não sabem. E eu fiquei tipo... That's it. É exatamente isso. A forma como eles lidam as coisas de uma maneira tão fria, parece que eles não têm coração de verdade, sabe? É muito bonitinho também quando ela foge de lá, né, e a Clary vai atrás. A Clary tá assistindo todo esse interrogatório, assim, como um monte de gente, né?
E aí ela vai atrás da Emma pra conversar com ela. E ela meio que acaba padrinhando a Emma, né? Parece que ela realmente pega a Emma pra criar. E aí a gente conhece um pouco mais da personalidade da Emma, como ela é. Ela conta pra Clary também que o Sebastian não queria transformar o Mark. Ele se recusou a transformar o Mark porque ele era meio fada. E é muito bonitinho quando o Jace aparece. E ela é super fã do Jace. E é tudo muito fofinho, sabe? A forma como ela reage, assim, perto deles. E a Clary tá totalmente perdida, né? Ninguém sabe o que fazer, porque a única coisa, então, capaz de machucar o Sebastian é o fogo celestial. E o fogo celestial está dentro do Jace e eles não conseguem tirar de jeito nenhum. Os irmãos Lance já tentaram, tava todo mundo tentando, ninguém consegue tirar o fogo celestial do Jace. Então, e aí? O que você faz com uma pessoa que não pode ser ferida e que tá transformando todos os caçadores de sombras em gênios do mal? Pra piorar a situação, lá o Simon, que ficou pra trás com o Jordan e a Maya, um crepuscular vai atrás deles, né? E aí o Simon acaba sendo capturado. E aí o Jordan e a Maya ficam desesperados, porque eles vão lutar contra o crepuscular, mandam o Sebastian, mandam o Simon fugir, o Simon vai, ele é capturado por vampiros, né, os vampiros da Maureen. E aí a Maya e o Jordan ficam assim, o que a gente vai fazer? A gente não sabe pra onde ele foi, a gente não sabe o que aconteceu, a gente precisa de ajuda. E aí eles resolvem ir até a Praia Torlupus pra tentar ajudar, já que o Simon desapareceu. E a relação deles tá meio estranha, né? A Maya tá meio distante dele, o Jordan também tá meio assim, tá tentando meio que trazer a Maya de volta, mas ela não parece que tá ali, sabe? Eles não estão muito bem. Tem aquela cena também que eu vou passar... Tem aquela cena também daquela pegação do Jace com a Clary, que sempre tem em algum livro, né? Mas a gente não vai se aprofundar nisso. E tem um papo legal deles sobre a Emma, como a Clary acaba vendo a Emma como uma mini Jace. E de certa maneira inclusive eles vão ser muito comparados nos próximos livros, vocês vão ver, é bem legal. Só que a Emma é muito mais legal que o Jace, então assim, podem ficar tranquilos. Agora aquela cena do Sebastian com a rainha Ciri, gente, que horror, aquela cena horrorosa dos dois juntos, assim, eles se merecem, vamos ser muito sinceros, né? E eles então, a gente percebe de fato que as fadas estão junto com o Sebastian nisso daí, né? Eles estão ali meio que em congruo, sabe, os dois. E o Sebastian quer, de qualquer maneira, o Jace e a Clary, quer eles dois junto com ele. E a rainha Ciri disse que meio que vai ajudar. Eles falam um pouco sobre o Mark ser entregue à caçada selvagem. Lembra que a gente falou um pouco da caçada selvagem no último livro? Eu expliquei um pouquinho pra vocês como funciona. Então, o Mark vai ser entregue a ele, já que tem sangue de fada mesmo. A gente viu um pouquinho da caçada selvagem também. Só uma menção, assim, por cima... em Princesa Mecânica, se eu não me engano. E o próximo passo do Sebastian é atacar Londres. Ele vai atacar o Instituto de Londres. Desespero. Tem a cena também da Clary escolhendo uma nova espada pra ela, né? Já que ela não tem uma arma real assim, dela, sabe? Algo específico dela. E aí ela vai pro shopping lá da Diana. E a Diana, que também vai ser uma personagem importante em Artifícios das Trevas. Ela vai lá escolher uma espada, ela acaba escolhendo uma espada Morgenstern, que é uma espada da família dela. E no começo ela não quer, na verdade ela não escolhe, né? A Diana mostra pra ela que foi deixada lá pela Jocelyn, né? Durante o tempo que ela fugiu, vendeu pra ela lá. E ninguém quer por causa do nome Morgenstern, que tá sendo super manchado desde o Valentim, agora com o Sebastian, né? Só que o Jace, pela primeira vez, eu dou razão ao Jace. Ele conversa com ela e fala, tudo bem, mas esse nome, ele é seu, ele pertence a você também. Então, já que eles fizeram tantas coisas ruins, por que você não pega ele e transforma numa coisa boa? É a mesma coisa essa espada, ela já fez muitas coisas ruins, mas você pode fazer coisas boas com ela também, a partir de agora, sabe? E ele meio que convence ela a pegar a espada da família, e aí ela realmente pega, que é a espada gêmea, né, da que o próprio Sebastian agora tem, que era do Valentim. E rola aquela cena também do Simon acordando com umas roupas bizarríssimas e a Maureen querendo que ele reine junto com ela, todos os vampiros de Nova York. Gente, a Maureen é uma das personagens mais aleatórias, sabe? Ela foi de uma fã louca pra rainha dos vampiros de Nova York, completamente louca, sabe? E foi um dos personagens que assim, eu nunca imaginei que fosse ganhar essa proporção, sabe? E é bem bizarro. Mas ao mesmo tempo eu acho interessante, sabe por quê? Porque assim, o Simon, ele era um mundano também que foi exposto ao mundo das sombras. Só que pra ele as coisas deram um pouquinho mais certo, entre aspas, assim. Porque pelo menos ele teve sempre o apoio dos amigos, ele teve sempre ali a Clary, até o próprio Jace, Isabella e Alec estavam sempre ali juntos também. E apesar dele ter sido meio que mordido, virou vampiro e tudo mais, ele sempre teve um certo apoio.
uma rede ali pra salvar ele no meio desse mundo que é tão perigoso. Então a gente sempre escuta o quão perigoso o mundo das sombras é, mas no fundo as coisas acabam dando meio certo pro Simon, porque ele sempre tem apoio. Mas e quem não tem? Então é interessante da Cassandra Clare colocar a Maureen nessa posição, porque mostra pra gente o oposto de alguém que realmente foi exposto ao mundo das sombras sem nenhuma rede de apoio. Olha o que acontece, ela foi torturada, né? Ela ficou assim porque foi uma coisa horrível que aconteceu com ela. Ela foi exposta a coisas horríveis e não tinha ninguém pra apoiar ela ali. Então o mundo meio que corrompeu ela totalmente da maneira que não corrompeu o Simon. Então eu acho que ela jogou a Maureen nessa história realmente só pra gente ver a diferença do que o mundo das sombras pode fazer se você tem apoio, se você não tem apoio. Rola aquela cena lá na Praia Torlupus também, quando a Maya e o Jordan finalmente chegam pra conseguir, né, tentar arrumar um apoio pra encontrar o Simon, né, que foi sequestrado, e a Praia Tor tá em chamas, tá todo mundo praticamente morto, e o Sebastian tá lá, matando absolutamente todo mundo. E eles chegam lá e o Sebastian vai pra cima do Jordan também. E aí ele mata o Jordan na frente da Maya. E assim, é uma cena horrorosa. A gente vê o quanto o Sebastian é realmente maligno, sabe? A forma como tudo acontece ali, como ele não tem, tipo assim, um pinguinho de humanidade no coração dele, né? As coisas que ele diz quando ele tá ali matando o Jordan, as coisas que ele fala pra Maya, o aviso que ele manda pro pessoal do submundo. E ele tá super irritado porque ele tentou atacar Londres e ele não conseguiu, porque aparentemente uma força misteriosa protegeu e avisou a todo mundo no Instituto de Londres que ele estava se aproximando. Eles conseguiram evacuar o instituto antes que eles chegassem. Agora é muito legal a gente traçar mais uma vez um paralelo com o quê? As Peças Infernais. Porque que força misteriosa é essa? Lembram da Jessamine? Essa é a nossa força misteriosa que salvou o Instituto de Londres. Porque a gente viu, né, lá em As Peças Infernais, quando ela morre, a gente vê ela voltando como um fantasma, porque ela sente que tem uma dívida com os Caçadores de Sombras por tudo que eles fizeram por ela, e ela traiu eles, e ela nunca quis ter nada a ver com eles, né, e aí ela acaba ficando pra trás pra proteger o Instituto, e ela só conseguiria, tipo, morrer realmente em paz e ir em paz se ela conseguisse retribuir tudo que os Caçadores de Sombras fizeram por ela. Então ela serviu o Instituto durante muitos anos, né, que vocês vão acompanhar um pouquinho também nos outros livros que vão sair. E aí ela agora, realmente a alma dela descansou em paz, porque quando o Instituto estava indo, ela foi e protegeu ele. E é muito legal. Eu acho que vocês pegaram essa referência, né, porque eu acho que mais pra frente, até no próprio livro aqui, no Cidade do Fogo Celestial, eu acho que é o Magnus, ele chega e fala mais pra frente também sobre essa força misteriosa e tudo mais, e quem protegeu o Instituto de Londres. Então é muito bacana isso. E eu acho que foi um final digno pra Jessamine, que é uma coisa que a gente veio guardando, assim, desde As Peças Infernais, né? Porque a Jessamine era uma personagem odiosa em As Peças Infernais. E ela fez coisas odiosas lá também. E, ao mesmo tempo, você via um pouco do desespero dela, sabe? Então eu sempre tive um pouco de pena dela, apesar de tudo. Pela situação que ela se encontrava, pelo que aconteceu com a família dela, pelo que era o objetivo dela e pelo que ela tinha que viver. Então eu acho que foi justo a forma como ela realmente agora morreu e ficou em paz, sabe? Eu achei legal. De qualquer maneira, o Jordan já era, né? Eu fiquei meio chateada porque eu gostava do Jordan. E aí a gente tem essa cena, né, do Magnus com a Catarina Loss. Eles estão jantando pra conversar sobre, na verdade, um jantar que vai ter especial, que a Corte das Fadas vai dar pra todos os representantes da clave, como uma forma de manter a paz e fazer uma média ali, assim, com eles. E, na verdade, a gente sabe que eles são do mal, então a gente já fica meio assim, opa, o que vai rolar nesse jantar, né? E eu queria ressaltar que logo no começo desse capítulo, né, não dessa parte, o Magnus fala que ele já teve um bar clandestino, por isso que ele não frequentava muitos bares. E é muito legal porque a gente vai ver um pouco desses bares clandestinos também que ele tinha nas Crônicas de Bane. Então a gente vai pegando as referências e vai cruzando, vai guardando pra gente ficar sabendo depois exatamente do que ele tava falando, né? E a outra referência que eles fazem aí também é um conto que a gente vai ver em Crônicas de Bane, é sobre o Magnus ser um pirata. Que a Catarina fala, se você tá pensando em virar um pirata de novo, e a gente vai ver um pouco sobre isso também nas Crônicas de Bane. Só que como aquilo ali era um bar com lobisomens, no meio do jantar deles, eles descobrem o que aconteceu ali com a Praia Torlupus, que ela foi completamente dizimada. E aí agora a coisa vai ficar feia, porque o Sebastian mexeu com as pessoas erradas. Ele tá tentando conseguir aliados através do medo, ele tá tentando errado. E aí no capítulo 6 a gente volta pros Blackthorn e não lembrava que tinham tantos capítulos
com os Blackthorn nesse livro. O quanto a gente tinha de introdução pros Artifícios das Trevas, eu não lembrava, e eu tô amando, tipo assim, eu vivi por isso. Porque é muito legal, ela dá tempo da gente se acostumar com os novos personagens, inseridos com os personagens que a gente já conhece. Porque se ela muda muito rapidamente, assim, de uma série pra outra dos personagens, a gente sente... Eu acho que no começo você fica meio assim, nossa, mas eu tô acostumada, por exemplo, com Claire, Jace, Isabel e tudo mais, e aí agora tem um monte de gente nova. A gente tem uma certa resistência. Dessa maneira, ela inserindo aos pouquinhos, a gente já chega em Artifícios das Trevas meio que também sabendo de tudo que eles passaram, a gente tendo visto tudo que eles passaram, e não só um resuminho ali das coisas horríveis que aconteceram, a gente acompanhou tanto a guerra quanto o que aconteceu, e a gente também já tá um pouquinho mais acostumado com os personagens, né? E a gente acompanha o desespero do Julian tentando dar conta de um bando de criança. Ele é super jovem e ele tem que cuidar de um monte de criança, tipo, sem preparo nenhum, sabe? E aí a Helen chega contando também do ataque a Londres, né? Porque aparentemente quem ia ficar responsável por eles é o tio deles, que é do Instituto de Londres, que estaria organizando as coisas dele lá em Londres pra vir pro Instituto de Los Angeles pra cuidar dos Blackthorn, já que os pais... o pai dele foi levado, né, virou crepuscular. Eles estavam ali preocupados, né, e agora? Mas aí o tio deles tá bem, sobreviveu, né, o ataque de Londres não deu em nada. Também tem aquela cena mais pra frente do Rafael indo salvar o Simon lá na cela. Ele vai fazer uma proposta, na verdade, porque ele não tá feliz com a Maureen sendo a rainha dos vampiros, né, a líder dos vampiros de Nova York, até porque ela é louca e ela permite que ele saia matando gente. E eles meio que deram sorte pelo fato dos Caçadores de Sombras agora estarem envolvidos com essa questão do Sebastian. Porque se eles soubessem o que a Maureen tava fazendo, a liberdade que ela tava dando pros vampiros matarem os mundanos do jeito que eles estavam se alimentando, né, loucamente, os Caçadores de Sombras já teriam invadido e destruído um monte de gente. Então o Rafael tá com medo. Gente não, né? Vampiro. Mas o Rafael tá com medo exatamente disso acontecer. Então ele acaba indo até o Simon e falando que conseguiu um assento pra ele, né, como representante dos vampiros no conselho. Ele pede pro Simon ir junto com ele, porque ele sabe que o Simon é uma boa ponte, apesar de tudo, entre os vampiros e os Caçadores de Sombras, que os Caçadores de Sombras ouvem muito mais o Simon do que qualquer outro ser do submundo, qualquer outro vampiro, porque ele tá sempre envolvido nas questões ali, tem um grupo de Caçadores de Sombras que o Simon anda e tudo mais. Então ele quer o Simon junto com ele ali pra ajudar pra fazer essa ponte. Então o Simon acaba aceitando e indo pra Idris, afinal, sabe? Ele ficou pra trás, mas agora tá indo também. E a gente volta pro drama do Jace, porque eles vão, né? Ele vai junto com a Clary lá até o Salão dos Acordos pra meio que benzer, né, a espada nova da Clary, que é um costume que os Caçadores de Sombras têm. E aí ele volta pra aquele drama de ai, porque eu fui criado por Valentim, ele me fez igual ao Sebastian. Eu tava sendo controlado pelo Sebastian, mas no fundo eu gostava do que eu fazia. Até que ponto era ele, até que ponto era eu. E a gente já sabe, tipo, o que vale pros crepusculares tá valendo pro Jace, sabe? E ele fica num drama eterno. Ai, chato. E aí toca o sirene lá, aparentemente as Irmãs de Ferro estão sendo atacadas, né? Corre todo mundo pro Guard, tá uma confusão, eles abriram um portal no meio do Guard pra poder proteger as Irmãs de Ferro e aparentemente elas não saem da cidade delas, né? Só mulheres podem entrar, tem toda essa questão que a gente já viu no outro livro e aparentemente é um grupo pequeno de crepusculares, então eles mandam alguns Caçadores de Sombras só e nisso o Jace e a Clary acabam se enfiando, eles entram também, porque eles sabem que, tipo, é perigoso, que eles deveriam mandar mais gente e que não vai dar certo, porque os Caçadores de Sombras vão chegar lá, dar de cara com os crepusculares, que tem toda aquela questão de serem amigos, família, para a batalha. Eles não vão conseguir lutar e eles acham que o Sebastian tá aprontando alguma coisa. Aí os dois se enfiam lá e passam pelo portal também. Aí a Isabel e o Alec tentam ir pro portal também, só que eles não conseguem, que o pai deles interrompem e acontece uma bafafá de discussão familiar ali no meio dessa confusão toda. A Isabel joga pro vento, né, dizendo que você traiu minha mãe, você abandonou nossa família
E o Alec fica chocado porque o Alec não sabia disso, era só a Isabel que sabia esse tempo todo. E aí tem uma boa treta familiar, né? E aí lá, no meio da confusão, Claire e Jace, né, lutando com todo mundo, eles percebem que tem alguma coisa estranha e as pessoas tentando convencer os crepusculares, né, a voltarem a ser quem eles são e morrendo, e também outros lutando, e aí de repente eles percebem que eles estão cercados, que o Sebastian tinha escondido uma boa parte do exército, né, dele, e agora eles estão meio que atacando também. Tinha muito mais gente do que eles achavam, muito mais crepusculares do que a Clave achou que teriam, e agora eles estão sendo dizimados, e aí tá uma loucura, e aí a Amatisse aparece também, né, tem aquela cena da Amatisse indo atrás da Clary, tem a cena da luta do Sebastian com o Jace, gente, essa cena... Chocada, o Jace parece que tava possuído por 30 caçadores de demônio ali, lutando sozinho com um monte de gente com fogo celestial saindo pelas ventas. E aí ele luta com o Sebastian, e aí ele acaba meio que perdendo o controle ali, saindo fogo celestial, uma parada assim, né? E o Jim aparece, gente, aquela cena que o Jim vai correndo pra tentar ajudar o Jace. E aí o fogo celestial explode do Jace, e aí fere o Jim, né, o irmão Zachariah, né, porque ele é o irmão do silêncio. E aí ele cai, tipo, meio que pegando fogo, meio que se contorcendo, aí a Clary vai correndo, aí faz a runa lá pra tentar conter o fogo celestial e desmaia e tudo mais. E o Jamie ferido, gente... Que babado. Eu amei essa cena, eu amei a tensão, eu amei a ação, né? O momento que as Irmãs de Ferro realmente saem, depois de sei lá quantos anos, elas saem lá de dentro da cidadela pra poder defender e lutar também, né? E é interessante a gente ver que realmente os Caçadores de Sombras, eles não estavam preparados, eles percebem, é legal ver quando eles percebem que eles não estão preparados pra lidar com os crepusculares, eles não estão preparados para lidar com o Sebastian, porque eles não estão prontos e nunca vão estar, né? Pra matar irmãos, amigos, né? E a situação foi muito tensa e a gente vê realmente... são nesses momentos que eu vejo que você envolve tanto emocional a ponto da pessoa ficar sem ação, que a gente vê como o Sebastian é genial e como ele é horroroso, sabe? E como ele realmente é o melhor vilão até agora das séries da Cassandra Clare. Rola a cena também do Simon chegando em Alicante, né, e ele acaba encontrando a Isabel, que a Isabel tá super mal depois de ter brigado lá com o pai, e acaba indo em direção à casa onde ela tá ficando lá em Alicante, eles se esbarram, né. A cena também do Magnus, que ele acaba indo pra Alicante pra ajudar a Jocelyn e o Luke, porque aparentemente o Sebastian deixou uma caixinha lá na casa da Amatisse, presente pra ela, e o Magnus estava vendo se tinha alguma coisa suspeita ali na caixa e tudo mais. E eles conversam bastante sobre os membros do submundo estarem divididos sobre o que eles vão fazer. Porque assim, eles não têm nenhuma lealdade realmente com a Clave. O que a Clave fez pra eles durante todo esse tempo pra fazer com que os membros do submundo queiram lutar junto com a Clave? Queiram se envolver? Por que eles vão querer se arriscar à ira do Sebastian, que dizimou a Praetor Lupus, sabe? Pela Clave, que só trata eles mal e, tipo, já fez tanta coisa horrível com os membros do submundo, apesar dos acordos. Entendeu? Então, eles realmente não sabem o que fazer. Os lobisomens estão passando por um momento muito difícil agora, porque o Luke tá sempre com os Caçadores de Sombras, né? Os lobisomens de Nova York. Então, quem é líder realmente ali? O morcego tá ali, a Maia tá ali e tudo mais, mas tipo, o líder deles de verdade, que é o Luke, tá sempre envolvido com os Caçadores de Sombras. E aí agora apareceu o Rufus, que é um que sobreviveu ao ataque da Praetor Lupus, e tá lá disseminando o ódio, dizendo que, na verdade, nenhum lobisomem tem que ficar a favor da Clave, eles têm que ouvir o Sebastian, porque o Sebastian é perigoso. Na verdade, é o medo falando, né, depois de tudo que ele viu que o Sebastian fazendo com a Praetor Lupus, e ele tá lá tentando diminuir o Luke, a liderança dele, e falar que os lobisomens têm que ficar do lado do Sebastian pra conseguir sobreviver, que eles não devem nada pra Clave. E a Maia tá no meio disso tudo ali também, depois de tudo que ela viu, tentando convencer a eles que não, que é isso que o Sebastian quer, dividir todo mundo, e que o Sebastian vai soltar os demônios no mundo, e tipo, os Caçadores de Sombras são que defendem eles dos demônios e tudo mais, porque os verdadeiros vilões são os demônios. Então está essa guerra de liderança, e a Maia tentando se impor e falar que ele tá errado, e ele tentando convencer os outros. Rola também aquela cena, né, depois que o Simon encontra a Isabela, que eles vão juntos, a Isabela meio que tá tentando meio que usar o Simon, não necessariamente, mas precisa se distrair e tal, só que ela acaba omitindo questões
do Simon sobre o que tá rolando, né, sobre a Clary ter passado pelo portal, sobre o ataque, e ela faz isso propositalmente, porque ela sabe que ele vai ficar super preocupado e ela tá precisando de uma distração. E aí quando o Alex chega e flagra os dois e ele fica sabendo o que aconteceu, ele fica pé da vida, fica super chateado, se sente usado pela Isabel. E a Isabela fica pé da vida também, por causa da situação toda. Aí o Alex chega e conta que, na verdade, o Jace tá ferido, mas que ele já está em Basílias. Ele tá em Basílias se curando, né, que é o hospital deles lá. Aí a Isabel vai correndo junto com ele e eles falam pro Simon que, ó, não pode, você não pode ir, só caçadores de sombras que entram lá. Como sempre, o Simon excluído. E aí o Rafael até aparece, eles conversam um pouquinho ali nesse meio tempo. E aí ele vê a Clary no meio do gramado lá, estirada no chão, com o Magnus em cima, tentando meio que curar ela, porque ela doou muita energia fazendo a runa pra tentar ajudar o Jace. E ela se drenou totalmente, e o Simon fica desesperado. E aí o Luke tentando afastar ele, né, tipo, não, Simon, deixa o Magnus fazer o trabalho dele, é um trabalho muito delicado, o que você tá fazendo aqui? Porque ele não sabia que o Simon tinha ido junto com o Rafael lá. E aí ele explica que foi com o Rafael. Não, acho que o Luke chega pra ele e pergunta assim, você veio aqui por causa do Jordan? Aí ele fica tipo, o que tem em Jordan? O que aconteceu com o Jordan? Ele não sabia que o Jordan tinha sido assassinado. E aí o Luke vai e conta pra ele, e o Simon fica tipo, se sentindo super culpado. No fundo, né, porque o Jordan foi atrás da Praetor Lupus por causa dele. Enfim, a Clary fica bem, né, e aí ela tá na casa da Amethyst tentando se recuperar e na verdade ela tá tentando entrar em contato com o Jace, só que eles não querem que ela veja o Jace agora porque ele tá se recuperando. E é muito legal uma conversa que ela tem com a Jocelyn, que a Jocelyn conta de onde que veio o nome Frey, né, porque o sobrenome delas não é Frey, é originalmente Fairchild, e no caso da Clary, Morgenstern. E aí veio da onde que veio esse Frey dela, é uma mistura de Fairchild com Grey. Que outra personagem tinha o sobrenome Grey? Né não? Sabemos! Yay! Se você reparar bem, na verdade, o Frey, se você tirar o F de Fairchild, tira o F, o que vai sobrar? Rey! Não sei se vocês sabiam, mas eu sou muito amiga da Cassandra Clare. E ela perguntou se tava tudo bem ela colocar o nome da personagem principal, uma mistura com o meu nome. Eu disse pra ela que tudo bem, assim, sabe? Eu sei que eu me inspiro muito ela. E até no final do livro a gente vai ver uma conversa, né, da Tessa com a Clary e tudo mais. E realmente é em homenagem à Tessa, que ajudou a colocar os feitiços de proteção, né, na Clary quando ela era criança, já que a mãe dela tava fugindo e não podia ter os Irmãos do Silêncio. E aí o Jem e a Tessa que ajudaram nesses feitiços de proteção. Olha como as coisas se juntam, é muito legal. Além disso, o Simon aparece, né, lá pra conversar com a Clary. Eles conversam um pouco sobre o fato da Marine tá matando todo mundo, conversam um pouco sobre a questão do jantar que vai ter, né, do povo das fadas, que a Jocelyn vai com o Luke e tudo mais. Depois rola o papo também da Maya com o morcego, e a Maya dizendo que tá se sentindo super culpada, porque na verdade ela ia terminar com o Jordan antes dele ser assassinado pelo Sebastian. Agora você imagina, tipo assim, a pessoa sabe que ele amava ela, né, e aí ela ia terminar com ele e aí o cara morre nos braços dela, assim, tipo, péssimo. Tudo bem que, né, ela não tem culpa de nada disso, assim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém se você não tá sentindo que tem que ficar com essa pessoa. Ainda mais a Maya e o Jordan tem um passado, assim, muito conturbado, sabe? Mas assim, é uma sensação meio bizarra, né, imagina, que coisa horrível. E aí tem uma cena muito babadeira do Jem e do Jace, deles indo conversar, né, porque o Jace insiste em ver o irmão Zachariah, porque ele sabe daquela coisa toda do fogo celestial, de que ele se machucou por causa dele, ele quer pedir desculpa, quer saber se ele tá bem. E aí ele chega lá pra conversar com o irmão Zachariah, e ele não encontra o irmão Zachariah, ele encontra o Jem, aparentemente exposto ao fogo celestial. Toda a questão, todo o ritual, todo o rito de Irmão do Silêncio se foi, e o Zachariah voltou a ser Jem, ele voltou a ser Jem. A Cassandra Clare é genial. E é isso que conecta o livro de Princesa Mecânica, sabe? Esse fato aí dele ter sido exposto ao fogo celestial e ter voltado a ser Jem. Então por isso que muita gente, na verdade, não gosta de ler o epílogo de Princesa Mecânica. Algumas pessoas avisam, não leia o epílogo de Princesa Mecânica antes de ler Cidade do Fogo Celestial, porque tem spoiler.
Porque de certa forma realmente você fica sabendo lá em Princesa Mecânica, se você ler alternado, o que vai acontecer com o Jem. Porém, eu acho que a Cassandra colocou lá por um motivo, e eu acho que se você não lê o epílogo assim que você termina de ler Princesa Mecânica, você meio que perde um pouco a graça você tá no embalo ali de um final de um livro, e aí você vai ler o epílogo muito depois de ter lido o livro e tendo lido o Fogo Celestial antes. Eu acho que perde um pouco, sabe? Da emoção que você poderia sentir. Então eu entendo que seja ali um little spoiler mesmo do que rola, mas assim, eu ainda prefiro da forma como a gente leu, sabe? E é muito legal o papo deles, a forma como ele sutilmente fala da Tessa, a forma como, gente, se você parar pra pensar, tá ali o Jem e um descendente de Herondale, um descendente do Will, sabe? Depois de tanto tempo, Jem e um Herondale. E aí, quando o Jem fala da morte do Will, meu coração despedaçando, medo do Jem encontrar a Tessa depois de tanto tempo e as coisas não serem mais as mesmas, sabe? E eu quero só ressaltar uma frase do Jace aqui, o que é muito raro ressaltar qualquer frase do Jace. Mas ele diz uma parada que é muito real. Ele fala assim: armas, quando quebram e são remendadas, podem ficar mais fortes nos locais remendados. Talvez aconteça a mesma coisa com o coração. E eu fiquei tipo assim. Aí o Jem, espero que você tenha razão. Olha! Depois rola um papo do Simon com a Clary, ele conta que tá chateado, né, por causa do que aconteceu com o Jordan, se sente culpado, e no fundo ele tá morrendo de fome, ele tá esse tempo todo sem se alimentar. E aí a Clary vai junto com ele até a casa do Rafael pra conseguir algum sangue pro Simon. E aí o sangue que ele bebe é um sangue tirado de alguém que tava bêbado, e o Simon fica bêbado. E, gente, que chacota, que vexame, o Simon bêbado pelas ruas de Idris, gritando pela Isabela, fazendo mico na frente da casa do cônsul, berrando pela Isabel lá de cima. Gente, olha, só chacota. E quando ela volta pra casa com o Simon, ele desmaia lá na sala. E ela sobe, ela dá de cara com o Sebastian. Gente, essa cena é babadeira. O que o Sebastian tá fazendo lá, tentando convencer a Clary a ir junto com ele. O Jace aparece, e aí eles têm um super embate. Na verdade, o Sebastian tenta se forçar, né, mais uma vez pra Clary, é horroroso. É sempre muito doido quando estão os três juntos, né, uma tensão meio bizarra. E aí rola um embate dos dois brigando, Jace com o Sebastian. E aí ele consegue a pulseira, que é aquela pulseira que o Sebastian tem, cai. O Jace fica com ela depois que o Sebastian meio que vai embora. E tipo assim, é muito bizarra essa obsessão que o Sebastian tem pelo Jace e pela Clary. E meio que tudo acabou ficando voltado pra ele, sabe? Pra questão dos dois. Faz tudo pensando na aprovação, não necessariamente na aprovação, mas tipo assim, que os dois estejam observando, estejam cientes das coisas que ele tá fazendo. E aí depois que o Sebastian vai embora, né, meio que conta pra ele umas coisas que o Sebastian fez. Ele tentou meio que abusar dela, lembra, no outro livro e tudo mais. Ela conta pro Jace, o Jace fica furioso, né. Eu gosto muito dessa parte, porque, tipo assim, o Jace disse mais uma vez uma coisa que eu concordo com ele. Qual que é a página? 213. Ele vira, a Clary contando tudo pro Jace, e aí ele vira e ela vira e fala pra ele: Jace, não é tudo sobre você. Aí ele vira e fala assim: sinto muito, é só que você me conhece. Eu só tenho duas reações a notícias ruins: ira incontrolável e então uma curva acentuada à esquerda para autodesprezo furioso. E é exatamente isso. Esse é o Jace todinho. Em compensação, depois que ela conta tudo, né, conta que ele tentou forçar ela e tudo mais, ela só vira e fala assim: eu só quero saber que se a sua opinião a meu respeito não mudou, que meu valor seja menor. E aí eu fiquei assim: o que você quer dizer com isso, Clary? Porque ele se forçou pra você, o seu valor seria menor, por quê? Porque você ficou traumatizada e agora quando ele te impressiona em algum lugar, quando ele te pressiona em algum lugar, você não consegue reagir? Porque você tá traumatizada com o que ele fez no passado, seu valor seria menor por causa disso? E você tá ligando pra opinião dele sobre o seu valor ser menor porque você ficou paralisada, porque ele tentou se forçar e abusar de você no passado?
Tipo assim, o fato dela ter, sei lá, eu fiquei muito estressada com isso. Eles acordam no dia seguinte com a Consuleza dizendo que o pessoal que foi pro jantar, né, porque isso tudo que aconteceu lá com o Sebastian e tudo mais na casa da Matisse, a Jocelyn e o Luke não estavam porque eles estavam nesse jantar com as fadas, né. E aí a Dia Penhallow, que é a Consuleza, chega e fala que eles não estão conseguindo contato com ninguém que tava lá. E tá retornando, eles não sabem o que aconteceu. E aí a reunião do conselho já começou e eles têm que ir, ninguém consegue contato com o pessoal que tava lá. Quando eles chegam lá na Câmara do Conselho, tem cor no chão, sangue de anjo, com uma mensagem do Sebastian dizendo que tá chegando. É um terror psicológico do caramba, né, gente? O Sebastian, ele é um vilão muito incrível. Eu repito isso 1000 vezes, porque, tipo assim, eu admiro muito o Sebastian como um personagem. Ele é péssimo, tá? Não me levem a mal, mas ele foi muito bem construído como um vilão. Eles começam a discutir sobre o que fazer, sobre essas coisas do Sebastian e tudo mais. E aí aparece um crepuscular no meio da reunião do conselho, mata um integrante do conselho e diz que o Sebastian vai invadir Idris e vai atacar todo mundo, mas ele vai parar isso se eles entregarem o Jace e a Clary. E aí fica todo mundo meio assim, meu Deus, será que vale a pena realmente a gente entregar o Jace e a Clary? E ele não vai atacar ninguém. E eles dizem que vai devolver os reféns, né, que ele fez do conselho, se entregarem, né, os dois e tudo mais. E aí começa esse debate, e a Clave, péssima, como sempre, realmente tá considerando entregar. E aí é claro que o Jace vai lá e diz, não leve a Clary, me leve, deixa a Clary. E o drama de novo, de sempre. E aí eles têm 2 dias pra decidir se vão entregar ou não. E depois desses 2 dias, o Sebastian mata todo mundo e ataca, sabe? Um negócio assim. Começa a rolar também em Nova York uma disputa pela liderança do bando dos vampiros. Começa a rolar em Nova York também uma disputa entre os lobisomens pra saber quem vai ser o líder. A Maya interfere lá e aí acaba entrando na luta e a Maya ganha. E ela acaba virando a líder dos lobisomens de Nova York enquanto o Luke não tá lá. E eu achei incrível, porque de todas as coisas que eu tinha imaginado do futuro da Maya, não tinha sido essa uma das coisas, sabe? E eu fiquei muito feliz, na verdade, porque eu gosto muito da Maya, eu acho que ela passou por muitas coisas. E ela é uma pessoa super consciente, né, um personagem super consciente. Eu acho que ela seria uma ótima líder, então eu fiquei feliz pelo fato dela ter se tornado a líder dos lobisomens, uma boa representante. Ela mostrou quem realmente ela é nesse momento de necessidade em que o Luke não tava lá e ela se impôs pra fazer a coisa certa, começou a fazer ligações pra fazer união de vampiro com lobisomem, com todo mundo, os seres do submundo, então foi muito bacana. A Emma aparece também depois pra visitar a Clary, pra conversar com ela sobre uma coisa, e aí a Clary acaba levando ela junto com a Isabela até os outros, né, a Jace, a Alec, todo mundo. E a Emma conta de uma coisa que ela não contou no momento lá, que ela foi interrogada pela Clave, de uma coisa que o Sebastian falou enquanto atacava o Instituto de Los Angeles sobre como ia levar todo mundo pra Idom. E Idom é um nome, é o outro nome pra inferno. E todo mundo acha que, tipo, não existe o inferno e tudo mais. Só que, na verdade, o Idom, ele é uma dimensão demoníaca. E é uma dimensão real que era governada por Asmodeus e que, aparentemente, foi tomada por Lilith. Então, como ele é filho de Lilith, no caso, é possivelmente pra lá que ele está indo, por isso que ninguém consegue rastrear ele nesse meio tempo. Ele está em uma outra dimensão, está em uma dimensão demoníaca. E aí eles descobrem que a única maneira de entrar lá, uma das poucas maneiras de entrar lá, é por um portal, né, por um caminho na Corte Cili, na Corte das Fadas. E é por lá que ele tá conseguindo ir e voltar. Eles ainda não sabem que as fadas estão contra eles, né? Então, obviamente, eles resolvem que eles vão até a Corte Cili, vão até Idom atrás do Sebastian. E toda aquela cena na Corte Cili é muito irada também, acontece muita coisa, né? Eles acabam indo lá pra Corte Cili, todo o grupinho, e aí eles chegam lá e enfrentam, né, a Rainha Cili, o Meliorn tá lá também. Gente, eles matam o Meliorn, olha, dentro da corte, eles matam o Meliorn dentro da corte das fadas. E eles atacam, né, a Rainha Cili. Tem a cena do Gwyn ali, que é o líder da caçada do selvagem, levando o Mark Blackthorn, que na verdade o Mark tava lá, ele consegue até conversar um pouco com a Clary e com os outros antes dele ir, quer saber da família, quer saber como eles estão, vai mandar um recado pra contar pra todo mundo que a corte das fadas, na verdade, está com o Sebastian, né? Essa questão toda do Meliorn, ele foi levado pro conselho porque a Rainha Cili diz que ele é metade fada, então ele pode mentir. Então ele tava todo o tempo ali como espião, sabe? Dentro da corte. E aí eles acabam pedindo pra Rainha Cili, né, mostrar o caminho até Idom.
E aí a rainha fala pra onde é e eles arrancam uma promessa dela, né, de que ela não vai deixar ninguém da corte entrar em contato com o Sebastian pra dizer que eles estão indo. Só que é óbvio que ela arruma uma maneira, né, dela mesma vai lá e fala. Ela fala da corte dela, mas não fala de si mesma. Então ela conta pra Sebastian que eles estão indo. E assim que eles chegam no Idom, né, aquela cena também é muito legal, dos sonhos que eles têm, do demônio do sonho, né? Que vai mostrando a realidade que aparentemente todos eles desejam. E aí cada um sonha com uma, e a forma como eles saem desse sonho e tudo mais. É muito interessante. Eu gostei principalmente da do Simon. Quando ele vai, né, ele tá vendo a Clary ali como se eles estivessem juntos, ele vai pra beijar a Clary, só que a Clary se transforma na Isabel. E eu acho que ele percebe aí, de fato, que, tipo, não, isso tá errado, porque eu não desejo mais a Clary desse jeito. Meu negócio agora é com a Isabel, e eu achei tão bonitinho isso. Então agora Magnus, Luke e o Rafael estão presos em uma cela no Idom, né? Foram capturados pelo Sebastian, eles estão presos lá. E que trio ternura, não é mesmo? Um ex-caçador de sombra, que agora é lobisomem, um vampiro e um feiticeiro. Enquanto isso, a Clary e os outros, né, que acabaram de chegar no Idom, conseguiram se livrar daquele demônio fazendo o sonho e tudo mais. Eles são atacados por um outro grupo de demônios e tal, e aí o Jace é levado, e aí acontece ali uma pequena disputa, eles percebem que as marcas, né, as runas, elas acabam ficando muito fracas, muito mais rápido do que o normal, elas desaparecem muito mais rápido do que o normal. Então eles têm que ficar atentos pra botar toda hora, refazer as runas, porque senão eles ficam meio que desprotegidos, né? E aí no meio dessa confusão toda eles acabam tentando se abrigar ali numa caverna, porque tá ficando tarde. É muito engraçado porque todo mundo zoa, né, no começo. Todo mundo não, é o Jace, da ideia do Simon de ficar naquelas cavernas e tal, e no final acaba todo mundo indo pra lá mesmo. E adolescentes sendo adolescentes, né, no meio de um reino demoníaco, numa guerra maligna em que muitas pessoas estão morrendo, tentando salvar aquelas pessoas lá que estão em cativeiro. E eles estavam falando de flertes e pegação. Faz sentido? Nenhum. E a gente volta pra Maia, né, que tá ali com os outros seres do submundo tentando ver exatamente o que eles vão fazer, porque agora com todos os caçadores de sombras reclusos nos institutos, os demônios vão começar a fazer a festa, né? E aí eles estão ali conversando pra saber como é que eles vão agir, e inclusive o Malcolm Fade, ele aparece pela primeira vez aí na história. Então a gente tá conhecendo um novo personagem, né, que é o feiticeiro. Ele é importante pros próximos livros, ele é um personagem que vai aparecer nos Artifícios das Trevas, ele fica, né, em Los Angeles, ele é o alto feiticeiro de Los Angeles. E a Catarina descreve ele como... Página 304... Eu anoto as páginas. Ele é bem poderoso, mas passou por algumas situações esquisitas no começo do século passado. Desde então, nunca mais foi o mesmo. Mas ele é bem inofensivo. Então, ele tem um passado aí conturbado, né, de alguma coisa que aconteceu e meio que mudou a forma dele de agir um pouco. E a gente vai ficar sabendo mais pra frente. Enquanto isso, lá nas cavernas do Idom, eles se dividem em grupos, né? A Clary e o Jace vão ver de um lado da caverna, e o Simon e a Isabel do outro, pra ver se tá tudo ok. E aí a Clary e o Jace têm umas conversas interessantes sobre a vida da Clary, sobre como tudo se tornou e tudo mais. A Isabel e o Simon acabam meio tendo uma conversa super amorzinho ali, eles também encontram alguns demônios, né? Na verdade, eles encontram uma parte da caverna que é aberta pra uma cidade de demônios que eles veem ao longe, então vão avisar os outros que tem que ficar atento com aquela passagem, que por enquanto tá ok, mas que pode vir a ser um problema. A gente descobre também que nesse meio tempo o Sebastian também levou a Jocelyn pro Idom, pra uma cela separada da do trio ternura lá, do Rafael, Magnus e o Luke. E aí ele tem uma conversa com a Jocelyn, e aí também é um drama familiar daqueles, né, que dizendo que ele foi abandonado, que ela nunca amou ele em momento nenhum, e ela dizendo que ele foi um erro, que as coisas que o Valentim fez com ele e tudo mais. Quem é família de quem não é família, quem é o monstro, quem não é monstro, o que que fez, o que que não fez, esses dramas todo, né? Que geralmente os papos com o Sebastian sempre se resumem a isso, né? Porque toda a existência dele se resume a isso. Meio que entra em contato com a Consoleza por lá também, na frente da Jocelyn, e fala assim, ei, vocês vão entregar, então, o Jace e a Clary, mesmo um tempo antes do prazo que ele deu, né? E aí ela diz que não. E aí ele fala, ah, que pena, mas também vocês não têm poder nenhum de entregar eles, porque eles já sumiram. Fica todo mundo assim, ó, cadê a Clary e o Jace então? O que que aconteceu? Sabe? E eu gostei muito dessa cena, eu adoro o Sebastian como vilão e a forma como ele
joga psicologicamente com todo mundo, assim, sabe? Gente, e a cena do Julian com a Emma em Idris, no capítulo 16. Vocês sentiram a dor? Porque isso aí não é nada comparado à dor que vocês vão sentir lendo as peças Os Artifícios das Trevas. Se prepare. Dama da Meia-Noite é uma agonia com esses dois. Senhor das Sombras também. É uma agonia. E tem toda essa questão de talvez eles se tornarem para a batalha, que seria uma maneira deles dois ficarem juntos. Mas a Emma tem muito medo, assim. Ela não sabe exatamente o que ela pode vir a sentir pelo Julian. Ela sente que tem alguma coisa diferente ali, sabe? Ela ama ele como amigo. Eles ainda são muito novos pra isso. Mas ela sente que talvez não seja pra eles serem para a batalha. Ela sente que talvez no futuro possa vir a ter algum sentimento. Então ela fica nesse debate interno, sabe? Ela não sabe explicar pra ele o porquê que ela não quer ser para a batalha. Não é como se ela não quisesse estar ligada com ele. Talvez ela não quisesse estar ligada com ele dessa maneira. Os para-batalhas não podem ficar juntos, né? Mas se eles não forem para a batalha, não tiverem algum tipo de conexão que seja mais importante pra Clave do que simplesmente serem muito amigos e quererem ficar juntos, eles possivelmente vão ser separados. Ela vai pra um lado e os Blackthorn vão pra outro. E aí também rola aquela cena com o Ty, né, encontrando um recado do Mork. Gente, eu amo o Ty. Um recado que o Mork conseguiu mandar antes de ir pra Caçada Selvagem, avisando, né, que as fadas não estão do lado dos Caçadores de Sombras e são traíras. E aí a gente volta pro trio Ternura lá no Idam, né, e o Magnus tá cada vez mais fraco, né, porque ele tá numa dimensão demoníaca, que era do pai dele. O pai dele tá torturando ele pra fazer com que o Magnus peça a ajuda dele, mas ele sabe o preço da ajuda do pai dele, sabe que não pode pedir de forma nenhuma, porque ele já pagou muito no passado pela ajuda que ele pediu. Então tá ali quase morrendo, perdendo as forças por causa do pai dele. E eu queria mencionar, porque ele cita alguns nomes nesse diálogo que ele tem com o Rafael e com o Luke. Ele fala do Edmund, que é o pai do Will, né, fala um pouco sobre ele, que a gente não viu muito do Edmund nas Peças Infernais, mas a gente vai ter um conto dele nas Crônicas de Bane. Ele fala também do James e da Lucy, que são os filhos do Will com a Tessa, que a gente também não viu ainda, mas a gente vai ver nas últimas horas. E eu não tinha percebido isso da primeira vez que eu li, porque eu ainda não tinha lido os outros livros e eu não sabia muito bem. E eu tô mencionando aqui pra vocês porque é interessante a gente ver como realmente todos os livros estão conectados. Como são personagens imortais, a gente consegue acompanhar eles ao longo da história. Isso é muito legal. Fala também aquela armadilha da Maya com a Lily pra poder destituir a Maureen do posto de líder dos vampiros, né? E a Lily acaba matando a Maureen. E agora ela é assumida a líder dos vampiros. E aí firma a aliança com a Maya pra eles ficarem juntos contra o Sebastian. Teve também ali um papo do pessoal nas cavernas lá no Idam, né? Clary, Jace, todo mundo. E que a gente acompanha a libertação do Alec em relação a Clave. Porque a gente vê o quanto o Alec mudou desde o primeiro livro. Eu acho que ele é um dos personagens que mais mudou, sabe? Como ele no começo era todo certinho, era regas, era Clave, e ele achava que ele precisava seguir sempre as ordens da Clave pra ser um bom caçador de sombras. E aí ele reparou na vida, né, vivendo, né, realmente tendo a experiência de como funcionam as coisas, que a Clave muitas vezes, na maioria das vezes, estava errada. E que ele não era um bom soldado, ele não era um bom caçador de sombras só obedecendo as ordens da Clave. Que ele precisava fazer algumas coisas contra a Clave também, porque a Clave estava errada. Entendeu? Tem um diálogo excelente do Alec com o Jace também, que eles têm lá nas cavernas mais pra frente. Ele tá falando com o Jace sobre o pai dele, né, sobre o fato dele ter medo de conversar com o pai dele das coisas, que o pai dele não aceita ele, quem ele é, do jeito que ele é e tudo mais. E aí o Alec vira e fala assim: ai meu Deus, eu sou um clichê, por que eu me importo? Se papai concluir que me odeia porque não sou heterossexual, ele não vale meu sofrimento, certo? Aí o Jace fala assim: não olha pra mim, meu pai adotivo foi um assassino em massa e eu continuava preocupado com o que ele pensava. É o que somos programados pra fazer, seu pai sempre me pareceu excelente em comparação ao meu. Aí o Alec falou: claro, ele gosta de você, você é heterossexual e tem expectativas baixas em relação a figuras paternas. Aí o Jace: acho que provavelmente vão colocar isso na minha lápide. Era heterossexual e tinha expectativas baixas. E aí eu amo que o Jace vira e fala assim: tem certeza que você não tá irritado? Você me parece um pouco irritado. Aí o Alec vira e fala: nem tudo gira em torno de você. E aí eu escrevi aqui do lado: obrigada. Eu gosto de escrever nos livros, sabe? E aí eu: kkk, obrigada. E aí o Alec fala pra ele também que como ele está sendo insensível em relação a ele, porque o Magnus foi raptado pelo Sebastian, sabe? E se fosse o contrário? E se fosse a Clary sendo raptada pelo Sebastian?
o Jace ia ficar insuportável. E tá todo mundo meio que, tipo, fica calmo, Alec, vai dar tudo certo, a gente vai ficar lá, a gente vai chegar, a gente tá indo. Mas, tipo, não é assim, sabe? Ele tá desesperado, poxa, o Magnus foi raptado, ele pode estar morrendo, pode estar sendo torturado. Se fosse o oposto, o Jace estaria, sabe, fazendo escassel. E aí tem um momento que o Jace fala, agora ele percebia horrorizado que pouco tinha pensado em Alec desde que os prisioneiros haviam sido levados, e não pensarem como cada hora e cada minuto deviam estar sendo pra ele, sem saber se Magnus está vivo ou morto. Aí eu até botei do lado, demorou, hein, pra perceber o quão egoísta você tava sendo em relação ao Alec. Tipo, ele saiu para batalha, cara. E aí aparece, o Jace vê alguma coisa do lado de fora, né? Eles estavam ali vigiando a entrada da caverna que dava pra essa cidade de demônios. E ele vê um demônio ali, ele vai correndo atrás. E é, na verdade, um demônio que se transforma na Irmã de Ferro que ele matou quando ele tava sob o domínio do Sebastian. E é uma confusão do caramba, aí ele explode o fogo celestial, e aí ninguém sabe o que fazer, o fogo celestial tá saindo por todos os lados, e a Clary sai correndo também lá atrás dele. Ela consegue entrar, né, acontece aquela coisa que ela entra no meio do fogo celestial, faz a runa que ela tanto tava vendo desde o começo do livro. Ela faz a runa e consegue acalmar o fogo celestial do Jace. E aí eles bolam um plano ali que a gente não fica sabendo de imediato, e eles também não contam pra Isabela, pro Alec e pros outros, porque eles sabem que o Sebastian, ele percebe as coisas muito fácil e ninguém vai conseguir enganar o Sebastian, só o próprio Jace e a própria Clary, porque eles já conhecem muito bem o Sebastian, sabem como enganar ele, e o Sebastian fica meio cego em relação aos dois, mas ele não fica cego em relação às outras pessoas. Então eles falam pra eles, olha, a gente tem um plano, mas vocês vão precisar confiar na gente, porque a gente não vai poder contar pra vocês. E aí eles meio que definiram o que eles vão fazer quando finalmente conseguirem encontrar o Sebastian, seguindo lá o rastreamento da pulseira. Voltando pra Idris, né, Emma e Julia mostram o recado que o Mark mandou dizendo que as fadas não estavam do lado deles, pra não confiar nas fadas, e que ele se arriscou, né, pelos caçadores de sombras, porque se o Gwen e os outros da Caçada Selvagem descobrirem que ele vazou essa informação, eles iam matar o Mark. Ele se arriscando ali pela Clave, pela sua família, e a Clave cagando pra ele, tipo assim, dá um ódio, sabe? Mas aí nessa cena eles explicam também um pouquinho mais sobre como funciona a Caçada Selvagem, que eles não respondem a lei nenhuma, eles têm as próprias leis, não respondem à Clave, não respondem às cortes, eles fazem as coisas das formas dele, eles fazem as coisas do jeito que eles querem, e agora é praticamente impossível recuperar o Mark, apesar de que ela vai tentar, de todas as maneiras, recuperar o Mark pra família. Mas vai ser muito mais complicado, porque ele tá envolvido com a Caçada Selvagem. Tem a cena, né, do Sebastian mostrando pra Jocelyn a Sala do Trono que ele fez lá, né, e tem dois portais, um mostrando o Idam e um mostrando Alicante, né, mostrando a cidade lá e o que ele vai fazer. E aí a Jocelyn vai tentar atacar ele, e aí não consegue, e aí ele vê pela janela, né, por um dos portais mostrando o Idam, ao momento em que o fogo celestial explode do Jace. E ele fica, isso aí, vai lá, deixa esse fogo celestial todo sair, bem pra longe de mim, e aí depois você vai me encontrar. Mal sabe ele. Quando a Claire, Jace e os outros, eles chegam perto dessa cidade demoníaca, eles percebem que é uma cidade idêntica a Alicante. Seria realmente uma Idris, só que uma Idris dominada por demônios, se eles não conseguissem resistir, se os caçadores de sombras não conseguissem resistir. Inclusive, quando eles entram na cidade, eles veem, né, um pouco da história, tá escrito lá, onde fica o salão dos acordos dele, que eles tiveram um herói que tentou ali lutar, só que eles não conseguiram vencer os demônios que invadiram a cidade. Tem até uma arma que eles encontram lá, que era a arma feita pra matar esses demônios e tal. Inclusive, quando eles vão pra lá, o Jace quer pegar essa arma porque é uma maneira, né, deles usarem contra os demônios ali. Só que o Simon vira e fala assim, então, gente, de acordo com o meu jogo do RPG, sabe, Dungeons and Dragons, eu acho que é o jogo que ele joga, toda vez que tem uma arma brilhante em algum lugar e alguém vai tentar pegar, é uma armadilha. Se eu fosse vocês, eu não tentava pegar nessa arma. E o Jace caga pra ele e tenta pegar na arma, e aí eles são atacados por demônios, porque o Simon tava certo mais uma vez. E a Clary, mais uma vez, salva a pátria fazendo um portal que leva eles de volta pra caverna da onde eles saíram antes, porque senão eles iam morrer ali atacados por demônios. Só que no meio dessa confusão toda, a Isabela foi ferida, né? E aí, uma confusão, eu fiquei com o coração na mão, porque ficou todo mundo meio desesperado, sem saber o que fazer, ninguém conseguindo cuidar, salvar a Isabel. E o Simon vai lá mais uma vez e salva a Isabel, mordendo o pulso dele, deixando o sangue dele cair nas feridas e tudo mais. E aí é surreal, né? O Simon sendo perfeito e salvando a pátria. Depois dessa cena, quando o Rafael vai lá até a cela do trio Ternura e
pede pro Rafael matar o Magnus. Gente, essa cena doeu meu coração inteirinho. Porque ele pede pro Rafael provar a lealdade, né? E matar o Magnus. E o Rafael até vai, assim. E o Magnus tá super mal, delirando ali, sabe? Começa a lembrar do Alec, é super emocionante e tudo mais. E aí o Rafael se recusa a matar o Magnus, porque ele tem uma dívida com o Magnus. O Magnus salvou a vida dele no passado. A gente vai ver um conto sobre isso também nas Crônicas de Bane. E só que quando ele se recusa a matar o Magnus, o Sebastian vai lá e mata o Rafael. E aí a gente... mais um personagem que se foi. O Simon até sente na hora, não sabe exatamente o que ele tá sentindo. Mas como o Rafael foi o vampiro que gerou o Simon, ele sente a morte do Rafael, sem entender muito bem o que rolou. E menos um personagem, assim... Eu confesso que o Rafael dos livros, ele não é... Eu achei que eu fosse mais envolvida com ele, assim, sabe? A gente fica um pouquinho mais porque a gente sabe... a gente fica sabendo do passado dele, como ele se tornou vampiro, fica sabendo de mais algumas coisas nos outros livros. Mas... é meio triste, né, que o Rafael se foi também. E tem uma cena da Maia indo até um hospital, né, porque eles encontram um demônio lá, já que realmente os caçadores de sombras não estão mais lá pra matar os demônios. E o demônio fala que o Sebastian vai atacar Alicante no dia seguinte. E o que dizer de Simon se alimentando de Alec, quando ele tava lá na caverna morrendo de sede, né? E aí o Alec se oferece, já que ele salvou a Isabela. Gente, a cena é tudo. Olha, gente, acredita em mim, a partir desse livro, o Alex só dá orgulho, sabe? De todas as coisas que a gente se estressou com ele no passado, agora ele só dá orgulho. E aí a cena que todo mundo debate bastante, que é Jace e Clary transando no reino demoníaco. Na caverna lá. Todo mundo ali quase morrendo e eles de boa no lago. Né? Enfim, eu não sei exatamente como eu me sinto. Eu acho que os dois estavam vulneráveis, era uma coisa que estava ali fadada a acontecer. Não tinha acontecido até agora, por causa do fogo celestial, né? Eles estavam ali numa guerra e que eles sabiam que eles poderiam morrer a qualquer momento. E foi um momento de calma e tranquilidade ali. Eu entendo, sabe? Não sei se foi de bom tom, mas eu entendo. Também tem a cena da Izzy e do Simon finalmente se entendendo, se pegando ali também. E o Alec chega na hora, vocês veem. E ele, ai, heterossexuais, por que vocês não conseguem se segurar? Eu achei incrível. E, gente, o que foi a carta da Maia pra Gia Penhallow em nome do pessoal do submundo? Eu fiquei, olha, cadê? Eu fiquei chocada, a carta, eu fiquei emocionada. Que ela manda assim, Consoleza Penhallow. Quem me escreve é Maya Roberts, líder temporária do bando de licântropes de Nova York. Entendemos que vocês estão fazendo o possível para trazer Luke e os outros prisioneiros de volta. Agradecemos por isso. Como sinal da nossa boa fé, gostaria de lhe transmitir um recado. Sebastian e seus soldados vão atacar Alicante amanhã à noite. Por favor, faça o possível para se preparar. Gostaria de estar lá, lutando junto com vocês, mas sei que não é possível. Às vezes, só resta alertar, aguardar e torcer. Lembre-se de que a Clave e o Conselho, caçadores de sombras e integrantes do submundo juntos, são a luz do mundo. Com esperança, Maya Roberts. Eu fiquei tipo... Ai, eu tô emocionada aqui. E termina o capítulo com a Gia pensando assim. Ela sabia que os caçadores de sombras de Alicante lutariam até o último homem, com determinação, coragem, obstinação, vingança e glória. Com esperança. É isso. E aí no dia seguinte a Clary e os outros estão tentando ver como eles vão invadir lá a fortaleza do Sebastian no meio da cidade, né? Que eles descobriram ser uma Alicante demoníaca. E aí mais uma vez o Simon dá uma ideia a partir do jogo de RPG, que é atrair um grupo menor de caçadores de crepusculares, roubar as roupas deles e se infiltrar. E é isso que eles fazem e dá super certo. E aí eles conseguem entrar na fortaleza, né? E aí começa o primeiro embate com o Sebastian. A gente corta, né, pra uma cena da Emma e do Julian. A Emma conseguiu entrar no escritório da Consoleza e pegar os papéis referentes à morte dos pais dela, porque ela tá desconfiada, porque ela não entende por que os pais dela morreram. Assim, todo mundo tava sendo transformado. O pai do Julian foi transformado. Tava todo mundo sendo transformado em crepuscular porque era esse o objetivo do Sebastian. Então por que os pais dela morreram? Foram assassinados. Ela tava achando isso estranho. E aí ela pegou os papéis, porque ela sabia que a Clave ia pegar todas essas mortes e ia jogar no Sebastian, não ia pesquisar mais, não ia querer investigar e saber o que aconteceu.
então ela ia fazer isso por si só. Eles veem também a preparação dos Caçadores de Sombra pegando sal, ferro e as coisas pra impedir as fadas, o que significa que o Ty realmente estava certo. Significa que o Mark estava certo quando ele disse que as fadas estavam contra eles e tudo mais. E aí voltamos pra cena da fortaleza, que eles invadem a fortaleza. Obviamente o Sebastian tava esperando por eles lá. Ele conta que matou Rafael, e aí o Alec tenta matar ele, obviamente não consegue, e aí os demônios invadem, e aí na verdade, o Jace conseguiu pegar, depois eles voltaram lá pra pegar a arma dos demônios, né? E aí o Jace vai e consegue matar todos os demônios. O Sebastian fica, meu Deus, como vocês têm essa arma, como vocês conseguiram? E aí ele escapa. E aí nisso eles se dividem pra procurar na fortaleza pelo pessoal que tava sendo, né, feito de refém, né? E a Clary e o Jace vão atrás do Sebastian também, da mãe da Clary, né, dos outros. E a gente volta pra Idris com a Gia tentando organizar todo mundo, né, pra batalha que vai chegar. E tem até uma menção a Charlotte. Vocês viram a Charlotte das Peças Infernais? Quando ela vai lá na varanda falar pros Caçadores de Sombras se prepararem, ela comenta que a Consoleza Fairchild no passado aboliu o uso daquela plataforma ali da varanda, porque parece muito um líder de um culto religioso falando para os seus fiéis, e ela não gostava muito disso e aboliu, mas ela voltou a usar. E mais uma vez eu gosto das referências com as Peças Infernais. E a gente volta, né, pra toda essa questão lá do Idam, e eles conseguem, o Alec consegue chegar até o Magnus e o Luke lá também. A Jocelyn já tava lá no salão principal do trono com o Sebastian antes, então quando a Clary e o Jace chegam lá, e pra esse embate ela tá lá sendo segurada por crepusculares, né? Nessa parte a gente fica nesse troca-troca de cena, então eu vou passando por alto. Eu amei a cena do Jem, né? Lá é o irmão Zachariah lutando lá em Idris pra poder salvar a Emma e os outros Blackthorn que estavam correndo ali no meio do ataque pra ir até o salão dos acordos pra tentar fugir da luta. A Emma escolhendo ficar com os Blackthorn ao invés de lutar. A Diana protegendo eles, né? A Diana, que era a dona da loja de espadas, onde a Clary pegou a espada dela. E ela também acabou sendo indicada como tutora deles lá pro Instituto de Los Angeles também. Então ela vai aparecer nos Artifícios das Trevas. E quando o Jem fala o nome todo da Emma, eu tive um surto total, porque eu não lembrava que o nome da Emma era Emma Cordelia Carstairs. E a gente vai saber, vocês vão entender muito mais o meu surto quando vocês lerem as últimas horas. E eu fiquei assim, morta. E aí o Jem fala pra ela ficar com o para-batalha dela, né, com o Julian. Mas eles ainda não são para-batalha. Ela fica tipo, como é que você sabe que a gente tá conversando sobre esse para-batalha? Como que você sabe que a gente não é ainda? Aí a gente vai pra discussão da Clary com o Sebastian, né, porque a gente tá indo de um lado pro outro. Ele dizendo pra ela que ele é o único que pode machucar ela porque ela pertence a ele. Ele dizendo que não ia matar ninguém em Alicante e ia fechar a passagem se ela ficasse junto com ele ali em Idom pra virarem juntos os reis, né, da dimensão demoníaca. E lá em Alicante, todas as proteções que os Caçadores de Sombras colocaram contra as fadas não funcionam na caçada selvagem, porque eles não são ligados a lei nenhuma, eles são totalmente à parte. Então a caçada selvagem chega para o meio da luta para lutar contra os Caçadores de Sombra também. Aquela cena da Clary fingindo que ela aceita ficar a reinar ali ao lado do Sebastian e todo mundo meio chocado, sabe? A Emma lá lutando contra todos os crepusculares que invadiram o Salão dos Acordos. E, gente, o momento em que o Julian, o pai do Julian, aparece como um crepuscular e ele vai até o Ty, de 10 aninhos, o Ty, e fala, meu filho, e o Ty vai até ele, só que ele é um demônio. E aí a Emma fica desesperada tentando chegar até ele, o Julian também. O Julian vai lá e ele é obrigado a matar o pai, cara, na frente do Ty, e o Ty brigando pra ele, você matou meu pai, você matou meu pai, sendo que era um demônio. Que aquela cena destruiu meu coração, sério, é uma das cenas mais chocantes, perto de uma outra que vai rolar em Senhor das Sombras também. Gente, de verdade, a Cassandra Clare me paga. E no meio da confusão toda lá no Idam, né, a gente acaba vendo, né, que no final, quando o Sebastian acredita que a Clary aceitou ficar do lado dele, vai pedir um beijo, ela vai enfiar a espada dela no Sebastian, e na verdade a Clary tinha conseguido passar o fogo celestial do Jace pra espada dela, e não tinha contado pra ninguém, e aí ela consegue finalmente matar o Sebastian, e a espada com fogo celestial, né, vai queimando toda a maldade dentro dele. E aí, mais uma vez, a Cassandra Clare acaba com a gente,
quando aos poucos o Sebastian vai meio que se tornando quem ele deveria ter sido. Uma sombra de quem ele deveria ter sido, porque a espada tá corrompendo todo o mal. E aí a essência dele, de quem ele seria de verdade, começa a aparecer, os olhos dele ficam verdes, igual os da Clary. E aí eles têm aquela conversa, né, de ele pede 1000 perdões, 1000 desculpas, mas ele sabe que ele não merece essas desculpas, que a forma como ele foi criado, e que ele não tá vendo, que a Clary não tá vendo ali, nem a Jocelyn, no caso, que também fica ali meio desesperada. Quem seria o Sebastian de verdade é só uma sombra, porque o Sebastian de verdade, na verdade, o Jonathan de verdade, não teve chance de existir em momento nenhum, por causa do que o Valentim fez, e é super emocionante. Ele ajuda eles a destruir o cálice infernal, só que o cálice infernal sendo destruído, todos os crepusculares morrem, né? O que automaticamente termina a guerra lá em Idris, mas assim, eu achei que a morte de todos os crepusculares, por pior que seja, né, foi uma saída ainda melhor, não sei se seria essa a palavra, né, do que eles voltarem ao normal. Porque agora você imagina, por exemplo, o Julian, que acabou de matar o pai na frente do irmão, e aí se todos os crepusculares que estavam lá realmente voltassem a ser quem eles eram, e o Julian acabou de matar o pai, sabe, se tivesse esperado um pouquinho mais, sabe? Seria muito cruel. Então o fato de, quando o cálice foi destruído, todos os crepusculares morreram, apesar de ser horrível, porque é uma morte em massa, sabe? Não sei, eu acho que foi uma boa saída que a Cassandra conseguiu construir aí. E aí rola a cena, né, deles tentando sair lá do Idam, porque agora a passagem foi fechada, como é que eles vão voltar pro mundo deles? E o Sebastian, antes de morrer, fala que não tem como. Ele impediu todas as maneiras de qualquer um sair dali. E o Magnus tá muito fraco, ele não consegue abrir um portal ali. E aí ele é obrigado a pedir ajuda ao Osmodeus, que é o pai dele. E quando ele vai lá, ele disse que vai conseguir fazer isso, né, tirar ele de lá, mas ele quer em troca duas coisas. Uma vida imortal, né, e aí no caso todo mundo acha que é o Magnus que ele quer, porque na verdade originalmente era o Magnus, mas o Simon vai lá e fala, não, e a minha? Eu sou um diurno, você pode pegar a minha imortalidade. Porque no caso, quando ele pega a imortalidade de alguém, se ele pegasse do Magnus, por exemplo, toda a vida do Magnus, o Magnus tem centenas de anos, ia chegar nele, assim, naquele momento que ele volta a ser mortal e ele ia morrer, sabe? Mas o Simon não, porque o Simon ainda é novinho, ele foi transformado tem pouco tempo, então não ia afetar a vida dele, só ia continuar a vida dele. E aí ele dá a imortalidade dele, só que o Asmodeus também quer todas as lembranças dele. Todas as lembranças dele do mundo das sombras, todas as lembranças dele de tudo que rolou ali. Então ele voltaria a ser um mortal e não lembraria nem da Clary, nem do Jace, nem de ninguém, nem de nada que aconteceu nesse meio tempo. O que é muito cruel, né? Mas de certa maneira seria uma chance dele voltar a ter a vida dele normal, sabe? Vida dele de mundano. E voltar com a família dele, né, que ele teve um problema muito grande com a mãe dele e tudo mais, né. E aí ele acaba cedendo, mesmo os outros falando que não, pra conseguir dar essa passagem de volta, e eles conseguem voltar. E realmente o Simon esquece tudo e volta a ser um mundano. E aí é meio chocante, né, mas guarda que tem umas coisas esperando o Simon, a gente vê aí mais pro final do livro. E aí agora as fadas, né, que ficaram do lado do Sebastian nesse período, elas vão sofrer uma punição super brutal, né? Elas vão ser responsáveis pela reconstrução de tudo que foi destruído por causa dessa guerra. São responsáveis também por indenizar todas as famílias afetadas pelo que o Sebastian fez, né, todas as famílias de caçadores de sombras, e elas também não podem mais portar nenhuma arma, todo o seu exército é dissolvido, e se qualquer fada for vista carregando qualquer tipo de arma sem a permissão da Clave, vai ser morta na hora. Então é uma punição muito pesada, sabe? A gente entende o peso da traição deles, mas assim, dessa maneira eles fazem com que as fadas se tornem mais um inimigo muito grande, inimigos muito grandes da Clave, e que elas são imortais, sabe? Elas não vão esquecer. E se essa punição ficar aí, em vigor pra sempre, uma hora elas vão se rebelar contra os caçadores de sombras, e aí eles vão criar mais um problema pro futuro, entendeu? As fadas são um povo muito antigo, entendeu? Então eles criam mais um problema aí pros próximos livros, e essa punição e toda essa cena é muito importante realmente pra ditar a forma como a gente vai encontrar o mundo quando a gente começar a ler os Artifícios das Trevas. Pra completar, eles querem qualquer pessoa com sangue de fada longe, então eles votam por abandonar o Mark, eles não querem que o Mark volte, mesmo ele sendo um caçador de sombras, e eles querem isolar a Helen, também em Blackthorn.
Ou seja, a família Blackthorne já perdeu o pai e a mãe, já perdeu tudo, né? Perdeu o Mark, e agora eles vão perder a Helen, que é quem iria ajudar o Julian a cuidar dos mais novos, né? Só que agora ela vai ser isolada também porque ela tem sangue de fada. E aí os Blackthorne estão aí nas mãos do Julian mesmo. E surreal, né? Eles realmente se ferraram total. Foram um dos mais ferrados nessa história. E no final do livro a Emma diz uma coisa que resume bem o sentimento do que ficou. Ela vira e fala assim: se aquilo era paz e vitória, pensou Emma, talvez a guerra e luta fossem melhores afinal. E realmente, que paz e vitória é essa? Sabe? Olha a cena da Emma e do Julian vindo atrás da porta da Consuleza, né? Descobrindo que a Emma seria levada pra longe. E eles finalmente a Emma acaba cedendo e falando que vai virar para a batalha do Julian. O Julian fica super feliz, né? E ela fica tipo, eu não sei se eu tô fazendo certo, mas é isso, sabe? E aí ela aceita ser para a batalha do Julian pra ela poder ficar junto com os Blackthorne e ajudar o Julian nesse momento tão difícil. E a Consoleza também fala que o Jem, ele teve que se afastar para um compromisso urgente em janeiro que ele tem em Londres. E esse compromisso é o link direto à Princesa Mecânica. É nesse momento que o Jem saiu dali, foi até Londres para encontrar a Tessa pela primeira vez na ponte, que é aquilo que a gente vê no final da Princesa Mecânica. A gente descobre que a mãe do Luke, na verdade, era aquela irmã de ferro que a Isabel foi lá e conheceu quando irmã Cleófas, né? E eu não sabia, não lembrava que a mãe do Luke era uma irmã de ferro. Ele se resolve que ele quer ser um Herondale, né, finalmente, então ele vai assumir o nome Herondale dele. Tem uma conversa muito legal do Magnus com o Alec, finalmente eles se resolvem. O Alec comenta mais uma vez do Will, e aí ele que comenta do Will, fala que ele foi muito importante pra ele, assim como o Edmund, assim como o James, e assim como a Lucy, que são personagens das últimas horas, mas que assim, ninguém tá no coração dele como o Alec tá. E aí eu acho que eles se resolvem finalmente, né? A Claire tentando contato com o Simon, mas o Simon realmente não lembra dela. Mas é claro que ela não ia desistir dele, então rola toda aquela coisa delas irem lá. E aí acabam meio que percebendo que ele não esqueceu totalmente da forma como ela achava que ele teria que ter esquecido, né? E aí o Magnus e a Isabela por trás, assim, conseguem meio que conversar com o Simon e arrumar uma maneira de fazer ele se lembrar. Rola o casamento da mãe da Clary, que inclusive a gente vê a Tessa e o Jem chegando juntos e é incrível, eu amo essa cena da Clary conhecendo a Tessa e conversando com ela e ela dá o anel dos Herondale pra ela. Não conta que a própria Tessa era uma Herondale, né, porque ela era casada com o Will, então o Will é descendente dela. Ela não conta isso ainda, mas dá o anel pra ela e diz pra Claire entregar pro Jace. Finalmente, depois de tanto tempo, a Tessa e o Jem conseguem ficar juntos, sabe? O meu chip original. Finalmente eu tenho meus momentos de glória vendo os dois juntos em Cidade do Fogo Celestial. E a gente vai ver mais deles também, os Artifícios das Trevas, então aguardem. Mesmo o Simon sem conseguir lembrar de muitas coisas, ele aos poucos está recuperando a memória e ele e a Isabela vão tentar ficar juntos, e tem mais coisas no futuro do Simon. Desde o começo estou falando que o Simon tem um dos finais favoritos, meus finais favoritos da história. Mas é porque aqui vocês ainda não têm uma noção total do final dele. Vocês vão ter uma noção total do final do Simon a partir do Academia dos Caçadores de Sombras. Então esse é o próximo livro que a gente vai ler, né? Na verdade o próximo vídeo que vai sair é de Crônicas de Bane. Mas depois desse tem da Academia dos Caçadores de Sombras. E aí vocês vão entender um pouco mais sobre por que eu gosto tanto da jornada do Simon e do final dele. E eu explico um pouquinho melhor lá também. Enfim, eu amo esse livro, eu amo como a história terminou, sabe? Encerrou aqui. Eu acho que esse é um dos meus livros favoritos da série dos Instrumentos Mortais. Eu espero que vocês tenham gostado de ler esse livro também. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do livro. Tô muito empolgada pros próximos pra conversar com vocês, principalmente pros livros de Os Artifícios das Trevas. Então vamos com tudo do ano que vem. Muito obrigada por terem assistido os vídeos até aqui, por terem ficado comigo até o final. A gente se vê no próximo. Muitas beijos e até a próxima!